Esse equipamento é para você que precisa achar ruído, tanto ali na parte de sinais, na automação, na instrumentação, quanto na parte de som mesmo. Olha como é que ele funciona. Aqui, por exemplo, eu tenho um cabo que está conectado à rede elétrica, porém não tem nada aqui ligado a ele. E perceba que quando eu aproximar o equipamento, ele me mostrou aqui uma medição de um campo elétrico, mas nenhum campo magnético. Pois se o cabo está energizado, significa que possui uma carga, e toda carga elétrica ela vai ter um campo elétrico. Mas que eu tenha um campo magnético, que é como funcionam as bobinas, motores, etc., eu preciso que essa carga se movimente, ou seja, tenha um circuito fechado para que a corrente elétrica flua no fio. E aí, para isso, eu vou conectar aqui nesse cabo agora esse resistor. Então agora eu tenho uma corrente circulando por esse cabo. Então quando eu aproximar aqui o aparelho do cabo, eu continuo tendo aqui um campo elétrico, mas eu não tenho um campo magnético. E isso simplesmente pela posição aonde eu peguei no fio. Aqui eu tenho dois cabos. E todo mundo sabe que quando eu tenho duas correntes opostas, ou seja, dois cabos aqui em paralelo, uma corrente em sentido contrário da outra, os campos magnéticos se anulam. E é isso que acontece aqui no caso nesse cabo. Então por isso que nesse ponto aqui onde eu tenho apenas o cabo paralelo, eu tenho apenas a medição do campo elétrico e não do campo magnético. Porém agora se eu pegar aqui nas extremidades onde os cabos se separam e eu medir aqui apenas um dos cabos, perceba que eu também passei a ter agora uma medição de um campo magnético, pois agora sim eu tenho a corrente passando, gerando o campo magnético e ele não... Esse equipamento é para você que precisa achar ruído, tanto ali na parte de sinais, na automação, na instrumentação, quanto na parte de som mesmo. Olha como é que ele funciona. Aqui, por exemplo, eu tenho um cabo que está conectado à rede elétrica, porém não tem nada aqui ligado a ele. E perceba que quando eu aproximar o equipamento, ele me mostrou aqui uma medição de um campo elétrico, mas nenhum campo magnético. Pois se o cabo está energizado, significa que possui uma carga, e toda carga elétrica ela vai ter um campo elétrico. Mas que eu tenha um campo magnético, que é como funcionam as bobinas, motores, etc., eu preciso que essa carga se movimente, ou seja, tenha um circuito fechado para que a corrente elétrica flua no fio. E aí, para isso, eu vou conectar aqui nesse cabo agora esse resistor. Então agora eu tenho uma corrente circulando por esse cabo. Então quando eu aproximar aqui o aparelho do cabo, eu continuo tendo aqui um campo elétrico, mas eu não tenho um campo magnético. E isso simplesmente pela posição aonde eu peguei no fio. Aqui eu tenho dois cabos. E todo mundo sabe que quando eu tenho duas correntes opostas, ou seja, dois cabos aqui em paralelo, uma corrente em sentido contrário da outra, os campos magnéticos se anulam. E é isso que acontece aqui no caso nesse cabo. Então por isso que nesse ponto aqui onde eu tenho apenas o cabo paralelo, eu tenho apenas a medição do campo elétrico e não do campo magnético. Porém agora se eu pegar aqui nas extremidades onde os cabos se separam e eu medir aqui apenas um dos cabos, perceba que eu também passei a ter agora uma medição de um campo magnético, pois agora sim eu tenho a corrente passando, gerando o campo magnético e ele não